do alto dos 85. Olha aqui o Zé Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Meu querido, você tá bom, Zé? Como que é, seu Boni? Seu Boni, sabe que eu tenho dois grandes heróis brasileiros, né? José Bonifácio de Andrade Silva e o Joaquim Nabuco. O Zé Bonifácio, não o protomártir, o patrono da independência, não. Patriarca. Eu gosto do poeta, do naturalista, né? Do grande cientista respeitado no mundo todo e do criador do Brasil. E gosto do Joaquim Nabuco, porque ele denunciou a escravidão e depois denunciou a abolição da escravatura. Ah, quem era o tio Zé Bonifácio, hein? O meu tio Zé Bonifácio, que é de Oliveira, né? Ele é uma história engraçada. Ele era, a família toda era de dentista. E ele era um atleta. Meu pai é Orlando, dentista. Dentista, mas músico. Músico. Agora, o Zé Bonifácio, meu tio, ele também era músico, mas ele era atleta, ele era nadador. E ele morreu afogado exatamente no Rio Tietê. Ele foi fazer uma travessia no Rio, numa brincadeira, sem competição, sem nada, e acabou morrendo afogado. E eu ganhei o nome do meu tio. Então, agora, e o que é que tem a ver a tua vida com o patrono da independência? Você viu o teu onomástico, digamos assim, como uma pessoa especial? É claro, a gente vê como uma pessoa especial, mas a família inteira via ele com uma grande admiração, porque o meu avô, meu bisavô, já era José Bonifácio de Toledo, pai da minha avó. Então, na família, sempre havia um grande culto ao Zé Bonifácio e sobre todos os aspectos, especialmente sobre essa questão toda dele de pesquisador, essa coisa assim. Então, a família toda foi fazendo homenagens, quer dizer, eu já cheguei sem nenhuma intenção de fazer homenagem nenhuma. Eu levei lá o nome. E a música? E a música? E a música? Como é que era o negócio da música? Só o teu pai que era músico? Na família, quem era músico era meu pai. Meu pai tinha uma história engraçada, que ele era calouro. Ele ia na rádio cantar e ele cantava tão mal que sempre que ele foi a algum programa, ele foi gongado. Não houve jeito. Ele levava a buzina, gongo, de toda maneira. E um dia, na Rádio Cultura de São Paulo, aí na Avenida São João, o piano deu pique, disse assim para você que é um péssimo cantor, é um belíssimo acompanhador. Você não quer vir trabalhar aqui no programa de calouros, era Peneira Rodini? Se você não quer vir aqui acompanhar as pessoas, porque se você consegue se perseguir, imagina você com algum calouro, que você é um bom violonista, mas é um péssimo cantor. E meu pai desistiu da carreira de cantor e continuou como dentista e como músico. No primeiro, num conjunto que só tinha gente famosa. Armandinho. Meu pai não, Armandinho não. Meu pai, o primeiro conjunto que meu pai tocou foi Chorões de Presidente Altino, que tinha nada mais, nada menos que dois grandes nomes. O garoto, Augusto Aníbal Sardinha, grande garoto, talvez o maior de todos os violonistas do Brasil, e o Zé Carioca, que era amigo dele. Carioca. E depois foi para os Estados Unidos com a Carmen Miranda. Esses dois trocavam junto lá em Presidente Altino, numa padaria, eles se reuniam lá para tocar. Mas realmente o meu pai nunca foi um músico brilhante. Ele quebrou galho no João. Era um bom acompanhador. Ele era bom mesmo, era cruna, né? Ele morreu? Você tinha quantos anos? Olha, quando meu pai foi embora, eu tinha 7. Mas quando eu tinha assim, 5, 6, eu ia com ele na Rádio Cultura. Eu ficava lá na técnica, na cabine de controle, enquanto ele ficava lá fazendo um programa, depois ele me levava para casa. E eu roubava os scripts, que estavam lá, embora 4, 5 anos, eu levava aquilo de curiosidade. E nunca não sabia ler, estava aprendendo a ler, e comecei a tentar ler, lendo o script de rádio. Aquele negócio de tinha algumas palavras em inglês e tal.
mas eu fui aprendendo a ler, lendo o script, e depois o meu padrinho, que era meu tio, pai do Busoni, ele me obrigava a pegar os jornais do dia, para me forçar a ler, e a marcar no mapa a posição dos aliados, a posição do eixo, então, como é que estava tudo aquilo. E eu, naquele momento, comecei a me interessar por essa coisa toda de marcar lá, e queria saber o porquê que eu estava marcando, o que era aquilo. Então, foi interessante. Aprendi a ler com script de rádio e com jornal. Quer dizer que você, muito antes de mim, eu morri, meu pai tinha. Desculpa, eu morri o ano passado, mas esse ano eu não morro. Meu pai morreu, eu tinha 30 e poucos anos, ele morreu com 59. Então, o pai morreu muito moço. Então, você aprendeu muito cedo que a orfandade não tem idade. Então, como é que você vê hoje assim? Quer dizer, o que é que você acha que, tendo perdido o pai aos 7, você faz que ele se orgulharia do que você faz? Ou que tipo de lição você acha que ele conseguiu te transmitir nesses 7 anos? Olha, meu pai, o pai sempre pai e mãe, faz uma falta danada. A gente tem que aprender tudo sozinho, não tem ninguém para ensinar a gente, nem como se enxugar depois do banho, e daí para diante com todas as coisas mais sofisticadas. O fato é o seguinte, é que tenho certeza absoluta que se meu pai tivesse vivo, ele estaria dizendo para mim que foi ele que foi o culpado do trabalho que eu fiz, que ele que me levou para a rádio. Então, mas ele era um grande seresteiro, ele estaria me levando para fazer madrugadas aí incríveis e fazer algumas serestas aí para algumas mulheres lindas que existem pela praça. Ô Zé Bonifácio, meu xará, escuta aqui, o que é que o teu pai tem a ver com esse disco novo do Fagner, só de seresta, hein? Fagner lançou um disco agora só de seresta. Escuta, e Dona Quina, hein? Dona Quina viveu muito, né? Viveu muito, nunca viu. Dona Quina é uma pessoa especial e ela muito estudiosa. Ela formou-se como psicóloga clínica e depois foi fazer fez uma pós-graduação lá na Califórnia, em São Francisco, sobre terapia de casal. E ela devia ser uma belíssima terapeuta, porque o meu irmão casou 4 vezes e eu casei 3. Quer dizer, ela não conseguiu resolver nada. A culpa é dela. Escuta. A culpa é dela. Tá certo? E ela, eu me lembro no aniversário, lá, teu aniversário na casa do Ad Moreira, e que eu disse: olha, eu vou fazer o prefácio do seu livro. Ela olhou assim para mim, como que disse: quem é esse bestalhão aqui? Aí você falou: mãe, é um jornalista importante. Era uma figura. E ela acompanhou toda a tua trajetória, né? Ela é uma pessoa que escreveu vários livros e ela é uma pessoa interessante. E uma coisa assim que é engraçado, a minha mãe começou a querer escrever novelas de rádio. E aí ela me mostrava as novelas e queria que eu aproveitasse isso aí naquele tempo na Rádio Nacional de São Paulo, tal. Mas, embora as ideias dela fossem muito interessantes, ela não tinha carpintaria, como escrever isso aí. Agora, eu convenci a minha mãe que ela não podia escrever novela, você não imagina o problema que foi. E depois, ela era muito pretensiosa. Quando a Beija-Flor, você está escondida aí, quando a Beija-Flor me homenageou com enredo na escola de samba, ela disse assim: eu quero fazer o samba enredo. Digo, Dona Quina tinha 90 anos de idade. Dona Quina, a senhora vai fazer samba enredo. Primeiro que a senhora é paulista. Segundo que a senhora é espanhola. Depois você vai fazer... O que tem de samba? Não, eu faço a letra e alguém faz a música. Digo, hoje já melhorou. Mas deixa aí já melhora, pô. A minha mãe, que é viva ainda, tem 90 anos, tem Alzheimer, está numa clínica, mora numa clínica. Ela lia muito. Né? O meu pai era caminhoneiro e levava para casa uns folhetos da novela O Direito de Nascer, de Félix Cagné. Então, ela ouvia no rádio e via aqueles folhetinhos. E eu lia também os folhetos. E depois eu conheci o Rolando Boldrin, que era o pai da mocinha, né, na novela da televisão, lá na Tupi. Grande amigo, Rolando Boldrin. Depois você trabalhou na Tupi, eu acho que foi mais ou menos nessa época, né, Boni? Foi mais ou menos nessa época. Eu digo que assim tem uma história engraçada. Ele foi o maior sucesso da história do rádio no Brasil.
escrita pelo Félix Canhê, que era cubano. Mas depois eu imaginei que eu poderia colocar o Direito de Nascer na televisão. E eu resolvi comprar os direitos do Direito de Nascer, porque ninguém acreditava nisso. Nem a TV, eu estava na TV Rio, nem a TV Rio, nem a TV Record. Então, eu e o Walter Clark fizemos uma vaquinha de $5.000 naquela época e compramos os direitos do Direito de Nascer. O Félix Canhê estava fora de Cuba, devido ao nosso Fidel Castro, e ele estava lá no México. Então, eu fiz toda a negociação. Naquele tempo não tinha essa facilidade de internet e coisa nenhuma, toda a comunicação era muito mais difícil, né? Então, eu fiz o contrato com ele, e ele disse assim, você tem que conversar com o meu... Eu estava com medo de ser roubado. Aí ele falou assim, você tem que conversar com o meu advogado. Ele falou, como é o nome do seu advogado? Ladrão de Guevara. O Ladrão de Guevara, nós fizemos o contrato, Jane, na base de conversa, e quem foi buscar os direitos de nascer lá foi a Dercy Gonçalves. Ela que foi pagar, ela levou dinheiro, ela foi fazer uma viagem ao México, levou o dinheiro e pagou o contrato e foi pegar a mala onde estavam esses folhetos todos, esses textos todos do Direito de Nascer. Aí ela me ligou e disse, olha, todo um monte de papel amarelhado e sujo, esse cara é ladrão mesmo. E ela trouxe... E foi para o ar? Hein? Foi para o ar? Foi, eu trouxe todo o material, e a TV Rio não tinha como produzir, a TV Record não quis produzir, eu levei para o Cassiano Gabus Mendes. E o Cassiano Gabus Mendes resolveu produzir na TV Tupi, e aconteceu foi o seguinte... essa que o Roland trabalhou. E nós ficamos com os direitos de exibição no Rio de Janeiro, porque o script era nossa produção, era da Tupi. Mas foi assim, ali entrou o Betinho Limão, aquela coisa toda, era fantástico, foi muito engraçado. Tem um episódio muito bom que o Walter George Dust, que era um suíço fantástico, um grande redator. Conheci muito o Walter. O Walter era demais. E aí eu pedi para ele adaptar. Ele falou assim, Boni, você vai me desculpar, eu não vou adaptar essa merda. Isso aqui é o seguinte, eu vou arranjar para você o meu cunhado, Talma de Oliveira. Ele vai adaptar para você e vai fazer um sucesso danado. Mas eu não ponho a mão nisso. Ele não quis me encher no Direito de Nascer. O voto era meio afobado. Aí você foi... Eu também comecei no rádio. Eu comecei numa rádio chamada Caturité, fazendo um programa chamado... Na Paraíba, chamado Sétima Arte. E você começou na rádio. Agora, eu comecei lá com os caras da Rádio Caturité. Você começou com o Dias Gomes, pô. Vou te contar, assim também é demais, né, meu? Assim é querer humilhar, né? Eu comecei com... A família minha é engraçada. Meu tio Zéito era editor, ele resolveu montar uma editora. E ele descobriu 2 autores. Um, o Nelson Rodrigues, e o outro, o Dias Gomes. E foi à falência com os dois. Ele foi à falência com esses 2 autores. Não conseguiu ir para frente. Mas ele que me... Ele dizia que eu tinha um ídolo, era um mito, era um profeta, nada. Faliu com os dois. Faliu com esses 2 autores. Foi ele que me levou para o Dias Gomes. Ele chegando lá para o Dias Gomes, o que você fazia para o Dias Gomes? O Dias Gomes me perguntou, o que você quer fazer? Eu digo, eu quero ser diretor de rádio. Daí ele falou, você quer o meu lugar? Eu digo, por enquanto não, mas depois eu quero. E ele falou, você me segue, para onde eu for, você vai atrás de mim, vai vendo aí. Agora, não me atrapalha, não me pergunta nada, você só vê. Então, ele ia ensaiar a orquestra, eu ia junto com ele. Ele ia no banheiro, eu ia junto com ele também. Um dia ele falou assim, olha, qualquer dia você vai aparecer no meio da cama entre eu e a Janete. Então, você não pode mais ficar aqui. Você está levando muito a sério a minha instrução. E aconteceu um episódio final, que o dia estava andando ali pela Avenida Rio Branco, aí ele olhou para trás e falou assim, sai daí, Boni! Só que eu não estava lá. Eu estava em outro lugar, mas ele já me via em tudo quanto é lugar, entendeu? Mas tem outro episódio aí dos 3, que é o seguinte, disseram para o Nelson Rodrigues que o Dias Gomes era o maior dramaturgo do Brasil, né? E ele disse que ele não é o maior nem na casa dele, que a Janete Claire é melhor do que ele, né? Conhecia essa. Essa é verdade. Você trabalhou com os 3. Trabalhei. Nelson Rodrigues escreveu para mim 3 novelas de rádio, de televisão. A Morta Sem Espelho, O Louco do Encantado e O Desconhecido. E o Nelson disse para mim, eu não posso escrever esse negócio de novela de televisão, porque eu conto tudo aquilo que acontece.
E quem escreve novela de televisão é o cara que está em casa. O cara dá umas pistas, daí o cara escreve em casa. O autor de novela de televisão é o espectador. Eu não posso escrever novela, não quero mais saber disso aí. E ele escreveu essas 3 e nunca mais escreveu nada. Mas eu nem vou perguntar para você quem é o melhor dos 3. Você já disse que a melhor novela que você conhece é Roque Santeiro, do Dias Gomes, né? E eu podia colocar também Saramandaia, né? Exatamente. E aí, o Dias maravilhoso com tudo. Uma grande novela, né? Escuta. O Dias é muito interessante. Qual é o impacto? Espera um bocadinho, que tem uma pessoa aqui que sabe que eu estou falando com você. Está dando um alô aqui para você, a Lu. Um beijo para a dona Lu. Beijo para a dona Lu. Está aqui do lado, aqui, dando um beijo para você. Beijão. Está ouvindo toda a história aí do cara, meu. Estou entregando. Ela disse que ela não foi ao cabeleireiro hoje, não fez a maquiagem, ela não se caprichou. Não quer aparecer aqui. Aqui também. Estou correndo aqui porque não está maquiada. Mas ela está do lado aqui, sua fã ardorosa. Aí você veio para a propaganda. Você se lembra de quais eram assim, os teus anúncios favoritos? Qual foi o anúncio que, dos anos 50 para cá, você nunca esqueceu? Nessa sua época, né? Nem precisa ser seu, quer dizer, na época que você estava na propaganda. Na Lintas? Eu comecei na Lintas em 1955. E depois eu passei por quase todas as agências. Eu fui para a Multi, fui para o Alcântara Machado e fiz freelance para todas as agências praticamente do Brasil. E depois eu acabei voltando para a televisão, de onde eu havia saído, na TV Celso com Edson Leite. Mas você não lembra de um anúncio que você tenha sido inesquecível para você? Dessa época, pode ser de qualquer agência. Dessa época aí, eu vou dizer assim, os meus eram inesquecíveis. Em 1960 eu fiz o Varg, que era uma coisa que ficou... Varg depois. Ficou marcado. Isso aí é inesquecível. Se eu me lembro de alguma coisa, digo, o primeiro sutiã a gente nunca esquece. Eu me lembro eu acho que o Alex Perissinotto fez coisas extraordinárias para a Volkswagen, vários anúncios, como ele queria fazer aquele valor de revenda do Fux, ele fez um anúncio genial de imprensa chamado Quer Vender o Fusca? E a Volkswagen quis vetar o anúncio porque não falava Quer Vender o Volkswagen, queria tirar a palavra Fusca. E ele insistiu e pegou a palavra Fusca. Então, tem muita coisa bonita, muita gente. E lá se foi o Alex, né? E lá se foi o Alex, né? Exatamente. E lá se foi o Alex. E Deus o tem. Olha aqui, qual foi o impacto para você quando a ditadura militar veio e fechou a Panera do Brasil e, sobretudo, fechou a Excelsior, que já era, naquela época em que você trabalhou lá, uma emissora de altíssima qualidade e pioneira na sua novela no Brasil, com aquela novela. Exatamente. O que é que isso representou na tua vida? A Excelsior lançou a novela diária. A novela já existia na TV Tupi, mas era assim, de tarde, terças, quintas e sábados. Mas a Excelsior lançou, inspirado pelo Jorge Adib, seu amigo, a Excelsior lançou a novela diária. A Excelsior foi uma belíssima estação e foi uma coisa financiada pelo Siemens, como você sabe, e tinha uma dificuldade na Excelsior, antes mesmo dessa dificuldade política, que foi a dificuldade de ser administrada com a fundo perdido. Quer dizer, ela não tinha orçamento, ela podia gastar o que quisesse, porque a Vazim, a empresa de café do Siemens, cobria todas as despesas. Então, ela era subvencionada e ela podia fazer o que quisesse, as besteiras que quisesse. Nós aproveitamos para fazer algumas, que depois foram reaproveitadas em outro lugar. Mas, quando a ditadura começou, então o Siemens foi pressionado, ele acabou morrendo, suicidou-se. E a questão da Excelsior, ela foi estrangulada até a sua morte. Ela, no final, por questões de dívidas, depois da morte do Siemens, ela estava em plena situação falimentar. Então, aí foi um passo para ser cassada. Foi uma das poucas emissoras na história desse país que foi cassada. Mas foi uma pena, porque a Excelsior fez um belo trabalho. Ela fez um trabalho mais popular,
do que nós fizemos mais tarde na Globo, mas fez um trabalho pioneiro. A Celso fez um belíssimo trabalho e eu tive o orgulho de ter trabalhado lá e ter feito muita coisa ali no Descenso. Você trabalhou na Tupi. Por que é que a Tupi, por que é que o Chateau, o rei do Brasil, levou, talvez até voluntariamente, os diários e emissoras associados à falência inevitável, aquele enorme poder no Brasil inteiro, com essa maluquice daquele negócio dos condôminos? Eu trabalhei no Diário da Borborema, em Campina Grande. Eu coloco o negócio do condomínio acionário uma das coisas mais ridículas que aconteceram no mundo dos negócios de televisão. Porque ele, não querendo deixar para os herdeiros a continuação do trabalho dos diários associados, ele resolveu pegar com os homens fortes que ele tinha, como era o Calmon, o Monteiro, o Edmundo Monteiro, e transformá-los em sócios durante um processo, quer dizer, era o condomínio acionário. Eles eram sócios do condomínio durante a vida. Eles não eram uma espécie de capitania hereditária. Eles não tinham para quem deixar. Então, o que acontece é o seguinte: eles me perdoem, mas eles roubavam em vida. Ele era assim, você é dono desse negócio. Isso aí você assistiu de camarote. O condomínio é um dono. Você é dono desse negócio até a hora que você morrer. Então, bom, meu Deus do céu. Então, era assim, nós tivemos uma experiência, a primeira grande experiência de montagem de rede foi feita na TV Tupi, que foi o Telecentro, do qual eu era o diretor-geral. Só que acontece o seguinte: nós contratávamos as pessoas, tinha um processo, um orçamento direitinho, e todas as afiliadas, os associados, não mandavam o dinheiro que os condôminos estavam gastando. Então, o castelo de cartas desmoronou. O Telecentro faliu por falta de pagamento dos seus donos. Você vê que coisa louca. Mas foi um aprendizado. Obra-prima do Chateau. Não, obra-prima do Chateau. Aquele condomínio foi uma coisa que eu não sei de onde saiu aquilo. Mas a cabeça genial do Chateau. Escuta, aí você foi para a TV Rio. E na TV Rio, a TV Rio poderia ter sido a primeira rede, depois da Tupi, né, do Brasil, porque o Amaral e o Carvalho, o Paulo Machado, eram parentes. Cunhados, né? Cunhados. Mas, não, ao contrário, isso só piorou. Não, porque assim, eu passei por toda essa história e sofri muito com tudo isso. Mas um dia eu e o Walter Clark tomamos um trem, naquele tempo a Vera Cruz, para vir conversar com o pessoal da Record, para a gente tentar amarrar a possibilidade de fazer a rede. E o Paulinho Machado de Carvalho disse o seguinte: isso é uma bobagem. As emissoras têm que ser locais. Jamais existirá uma rede no Brasil. Eu digo, olha, nos Estados Unidos as emissoras trabalham como rede. Menos aqui é diferente. O paulista gosta de uma coisa, o carioca gosta de outra. Esqueça esse negócio de rede, que isso nunca vai dar certo. Nós pegamos o trem e viemos de volta. Isso aí, vocês foram para a Globo, né? A dupla, Bonnie and Clyde. De lá nós fomos para a Globo porque nós queríamos fazer isso aí. Quando eu cheguei, em 1955, eu fui para a Lintas. Em 57, ela me mandou para os Estados Unidos, não para fazer curso de televisão, mas para observar. E depois eu fui para a Inglaterra. Eu voltei apaixonado pelo negócio de rede. São duas coisas que estavam na minha cabeça, que era o jornal, o Evening News, que era o jornal nacional, e a rede. Viemos dos Estados Unidos. E eu estava tentando convencer todo mundo. A única pessoa que eu consegui convencer de que isso ia funcionar era o Walter Clark. Então, ele se apaixonou pela ideia e se tornou meu grande parceiro, meu grande amigo, o sujeito que realmente deu a partida inicial da TV Globo, acreditando num projeto que nós desenvolvemos juntos. Eu estava no Rio, em 69, eu acho, não é isso? Quando eu fui para o Walter foi no final de 66, eu fui em 67. Ah, tá. Então foi bem antes. O Jornal Nacional foi inaugurado em 1959. É 69, né? Setembro de 59. 69. 69. 69 eu estava no Rio. Assisti o Jornal Nacional sendo lançado e a rede sendo lançada com aquela ideia de vocês do sanduíche, né? Uma novela, um jornal, uma novela, não é isso? Exatamente, para você poder apoiar a informação através de duas coisas extremamente populares. Mas nós depois tínhamos jornais em outros horários também. Nós tínhamos o jornal hoje já era
pioneiro naquele tempo, e também o Jornal da Globo, que naquele momento chamava-se Jornal Internacional, que ia às 11 horas da noite, que era um jornal praticamente de análise crítica, não era um jornal de hard news. E nós tivemos ali o apresentador, que era o Heron Domingues. Heron Domingues, eu vi muito isso. Muito bom, Heron Domingues. Então, como jornalista, para mim, é da maior importância que a rede no Brasil tenha sido criada para uma época muito difícil, a época da censura, né? A época do AI-5 e tal. E aí, como era conviver com o Roberto Marinho? Você que teve, talvez foi o profissional que trabalhou com o Roberto Marinho, que mais conviveu com ele. Até porque o Walter teve um período mais curto, né? Eu passei lá 31 anos, o Walter passou 10. Então, ele pegou menos dificuldades das quais eu tive que enfrentar. Mas, olha, o doutor Roberto Marinho era uma pessoa extremamente inteligente. Eu gosto sempre de deixar isso muito claro. Ele sempre foi um sujeito que defendeu a economia de mercado. Ele tinha horror à questão do comunismo. Mas, quando aconteceu a Revolução de 64, todos os órgãos de imprensa e de comunicação aderiram à Revolução. Aliás, eles é que estimularam. Os diários associados que fizeram a família com Deus e a Propriedade aí em São Paulo, que ajudou a começar o processo da Revolução. Então, o negócio é o seguinte: imediatamente após a morte do Castelo Branco, todo mundo percebeu que aquele negócio de devolução do poder aos civis não ia acontecer. Então, evidentemente, todos os órgãos de imprensa se tornaram contra, porque eles não imaginavam. Quando eles defenderam a Revolução, estavam defendendo o seu negócio, o seu dinheiro, o seu processo comercial. Eles não estavam defendendo nada contra o comunismo, coisa nenhuma, estavam defendendo a sua pele. Quando eles perceberam que ia ser pior, que a ditadura ia ser uma coisa terrível, aí eles tomaram consciência disso e todo mundo assumiu a posição de tentar lutar pela liberdade. Talvez algumas pessoas, como o Roberto Marinho, ele me disse pessoalmente, quando estava conversando com ele, quando morreu o Castelo Branco, ele usou essa expressão: agora nós estamos perdidos, porque agora esses caras vão ficar aí e não vão sair mais. E ele gerenciou esse negócio dele, sem nunca ter recebido uma só emissora em nenhuma parte do Brasil. Ele nunca recebeu um canal da ditadura. Ele havia adquirido o canal 5 de São Paulo pessoalmente. O 4 ele recebeu do Juscelino, depois que o Getúlio havia dado e cassado. Então, o Juscelino deu para ele o canal 4. O único canal que o doutor Roberto recebeu do governo, de qualquer governo, foi o canal 4 do Rio de Janeiro. O resto ele comprou todos os canais, comprou do Pipo Amaral, comprou a parte de Belo Horizonte, comprou o canal 5 da organização Vitor Costa, e assim foi feito. Mas o Roberto ele tinha assim, evidente, um apreço muito grande para o negócio dele, todo o negócio dele. Então, ele não queria que a gente criasse problemas para ele. Mas por muita injustiça tem se feito ao Armando Nogueira. O Armando sofria muito do Dr. Roberto. O Armando apanhava do Dr. Roberto de um lado pelo que ele dava, e apanhava de mim do outro lado pelo que ele não dava. Eu dava porrada nele pelo que ele deixou de dar, e o Roberto dava porrada nele pelo que ele dava. Então, ele ficou encurralado. Era uma coisa difícil. Mas nós sofremos muito com a censura. Tivemos um tempo muito difícil, porque era duro lidar com aquelas pessoas que não tinham... na maior parte, não eram os militares que negociavam com a gente, eram censores, burocratas que estavam lá, seguindo ordens e filosofias das quais eles nem sequer entendiam direito. Eles não sabiam exatamente o que eles queriam. Eles cumpriam ordens e eram medíocres. Um dia, de vez em quando chegava muito forte, aparecia lá algum militar para conversar. Eu fui parar 2 vezes no DOPS e tive um processo no DOPS, porque disseram que eu dava risada das ordens, que eu não cumpria e ria das ordens. Eu tinha que rir, era muito engraçado. Não estava debochando de nada. Você conheceu a doutora Solange? Hein? Conheceu a doutora Solange? A famosa... liberal,
Um dia o Borjalo, que você conhece bem, recebeu, era uma véspera de Natal, e aí o Roberto Carlos estava com o seu especial prontinho e viajou. E aí o general veio lá censurar o Roberto Carlos, porque ouviu dizer que tinha umas moças com pernas de fora e tal, num salão, do que era um especial que tinha um negócio de cowboy. Aí ele chegou ali, olhou aquela cena, disse, essa cena não pode voar. Vocês gravam de novo. Não era um general, era um coronel. Coronel, isso aí não tem como gravar de novo. O Roberto Carlos foi embora. E o programa está pronto. Não tem nada demais. Você vai na praia, as pessoas estão muito mais nuas do que está aí. Não, mas isso aí, porque a família, não sei o que. O general, o coronel, não dá para fazer isso novo. Tem que isso aí assim. Eu vou dar uma sugestão para vocês. Por que vocês não pegam, botam a fotografia do Roberto Carlos e deixa cantar a música atrás e tira a cena? Só bota a fotografia do Roberto Carlos. Aí o Bojalo, coronel, o senhor é um gênio, o senhor acaba de inventar o rádio. Acaba de inventar o rádio. Mas agora vamos mudar um pouco aqui o assunto, porque você adorou aquele 2 dedos de prosa que eu fiz com Astier e o filho do... Gostei muito. Aparece o verso do Zé Limeira, né? E aí, olha o que aconteceu. O Astier Basile... Eu achava que o Zé Limeira era ficção, que ele não tinha existido. Depois fiquei sabendo por você que ele existiu mesmo, é isso mesmo? Mesmo, é. E o Astier, que descobriu que ele existiu graças ao Eurípides Formiga, o pai do Miguel, está estudando literatura russa em Moscou. E em Moscou, ele tropeçou com um personagem da minha adolescência. Em 1967, eu vi a montagem de Liberdade, Liberdade com Paulo Otran, Teresa Raquel e Jairo Arquiflecha no lugar do Vianinha, no Teatro Municipal em Campina Grande. E o texto que mais me impressionou não era deles. Era um texto que, na verdade, era de uma juíza dos processos stalinistas, do grande poeta, prêmio Nobel, Joseph Brodsky. E agora, eu contei isso para o Astier, e o Astier fez uma descoberta interessantíssima. O maior sucesso hoje em Moscou é uma limerada, um verso de Joseph Brodsky. Joseph Brodsky escreveu um poema cujo título é Não Saia do Seu Quarto. Opa! Então tá cheio de camiseta em Moscou, não saia do seu quarto, naquele cirílico e tal, né? E o último verso, eu anotei aqui, o último verso é o seguinte: contra Cronos, Cosmos, Eros, raça, vírus. Que coisa, hein? Que coisa. Puxa, rapaz, anos 60. Anos 60. Isso não... Joseph Brodsky. Isso é genialidade. José Brodsky, José Limeira, José Bonifácio e José Neumann. Estamos todos metidos aqui na mesma profecia. Juntos com o vírus. Vamos aí. Contra o vírus. O vírus da burrice. Você não quer falar mas do vírus da burrice. Eu sempre digo o seguinte: o pessoal está muito preocupado com esse negócio do coronavírus, mas tem terríveis vírus, muito piores do que esse aí, que nos assolam o dia inteiro. O vírus da burrice, o vírus da desonestidade, o vírus da ganância, o vírus da irresponsabilidade. Então, estamos lotados de vírus aí. Esse daí vai ter vacina, para os outros não vai ter vacina. E não adianta ficar em casa, porque o vírus vem de qualquer jeito. Esse vírus. Vem. Ele é sorrateiro. Agora, olha aqui. Você também é poeta, né? Você fez a música, a letra, ou foi a Dona Quina que fez e você roubou? A letra da música fantástica. Não. Ela seria contra aquela letra. A Dona Quina seria contra aquela letra. Seria contra. Mas ela acha que aquilo não é poesia. Todas as vezes. Eu fiz várias letras de novelas, mas eu só fiz por questão assim de não vai para o ar e ninguém conseguiu fazer o que a gente estava querendo fazer. Não vai para o ar. Então, eu fui um quebra-galho. Eu fui sempre um letrista de última hora. Então, na questão do Fantástico, eu quis fazer. Está tocando até hoje. Porque a filosofia do programa era minha e eu não queria que a letra dissesse uma coisa diferente do que eu queria do programa. Eu queria colocar o formato do programa dentro da letra. Mas eu fiz Tieta. A Tieta eu fiz porque eu ia estrear a novela semana seguinte,
as músicas que vinham não diziam aquilo que eu queria dizer. Então, saí fazendo a letra. Eu fiz o Rap do Rei, um dos primeiros raps do Brasil, foi para a novela... A Dona Quina deu umas dicas, a Dona Quina deu umas dicas do tempo do rádio. Se ela não deu, sabe por quê? Se ela desse, teria sido muito melhor. É ruim assim, por falta de colaboração dela. Olha, eu também vi no Teatro Municipal em Campina Grande a Mirella Freni cantando a Traviata, que é a minha ópera favorita. Sim. Eu confesso a você que eu tenho uma filha que mora em Milão, e eu fui ao nascimento de uma neta, Estela, e lá eu vi uma Traviata em Scala, mas eu não me lembro quem era a soprano. Eu me lembro de ter ido ao Metropolitan Opera ver a Mirella Freni, que eu tinha visto em Campina Grande cantando. Aí, quando eu entrei no Metropolitan Opera, aquele pé direito, né? Aí eu falei, meu Deus, eu vim lá de Viraúna, cara, e estou aqui. Isso já aconteceu alguma vez na tua vida? Várias vezes. A minha ópera... Conta um episódio desse. Você entrou aonde? No Kremlin? Eu vi o Turandot lá no Metropolitan, montado pelo Zeffirelli, que ele fez ela toda em branco e dourado, só não tinha mais nada. Espetacular. E foi uma coisa assim também deslumbrante. Mas, para mim, aconteceu um negócio antes do Teatro Metropolitan Opera House. Quando eu fui para os Estados Unidos, a primeira vez, eu tinha 17 anos, me levaram para o Radio City. Quando eu vi aquelas luzes entrando naquele palco daquele tamanho, aquele negócio todinho, eu levei um senhor susto. Só igualável a quando abriu a porta do elevador e eu vi o Maracanã. Rapaz, nós vamos falar disso, vamos? Vamos falar do absurdo que foi reconstruir o Maracanã, vamos? Eu acho que eu não vou falar disso, não, mas você está falando? Não, você foi. Você e eu somos os únicos nostálgicos do Maracanã, Xará. Eu acho que foi um absurdo ter feito o Maracanã. Agora, um absurdo foi feita a reforma do Maracanã. Pior ainda. Eles retiraram aquela cúpula de concreto e colocaram uma cúpula de lona. Uma coisa inacreditável. Ali, para ganhar dinheiro, foi uma coisa... O roubo, né? Presente na história do Maracanã é uma coisa terrível. Aí eu estava no Hotel Maxud, a sucursal do Jornal do Brasil era lá perto, e eu fui almoçar. E aí eu olhei para um cara que estava numa mesa perto e falei, pô, esse cara é o Jorge Semprún. E aí eu fui ao banheiro. Primeiro eu vi uma moça muito bonita sentada com ele. Aí eu fui ao banheiro e vi que era ele que estava com a moça. Aí eu cheguei e falei, senhor Jorge Semprún? Ele falou, sou. E aí eu disse, posso conversar com o senhor? Ele me mostrou a moça, assim, eu digo, não, eu espero. Telefonei para o fotógrafo, pedi que comprasse um livro, ele achou a autobiografia de Federico Santos, o único livro que ele escreveu em espanhol. Eu fiz uma entrevista, no outro dia deu a primeira página, ele estava em São Paulo com o Yves Montand, porque ele estava escrevendo uma biografia dele. E a moça era filha do Yves Montand, com Simone Signoret. Beleza de encontro, hein? Eu pensei assim, meu amigo, eu nasci lá no Rio do Peixe, no sertão da Paraíba, e enquanto com o meu ídolo, eu li lá Deuxième Mort de Ramon Mercader, quando eu era adolescente em Campina Grande, em francês, isso aí para mim era um motivo de orgulho. Né? Na tua vida você deve ter tido muitos encontros, mas encontros programados, com grandes astros e tal. Algum encontro assim fortuito? Acidental, não. Acidental, não. Mas eu tive encontros que sempre foram, para mim, coisas impossíveis. Né? Você fala, eu jamais vou encontrar com essa pessoa. Então, você pode imaginar. E, às vezes, eu dando ordens para pessoas das quais eu era um ídolo total. Eu mandei o Frank Sinatra entrar no Maracanã com o tempo que estava lá. Eu estava lá. Porque ele estava também no Maxud. Eu estava lá e estava no Maxud também. Mas o Sinatra estava receoso de entrar porque poderia chover, e não era ele. Ele disse, vai chover em cima das cordas dos violinos e eles vão desafinar. E eu não posso entrar. E o Medina, conversando ele para entrar, ele falou assim, eu já tinha conversado com ele, ele sabia que ele gostava de signo. Eu falei para ele, eu sou Sagitário. Aí ele mandou chama aquele Sagitário, que é o dono da TV. Ele pensava que eu era o dono da TV Globo. Chama lá, Honor. Aí eu fui lá e falei assim, olha aqui, eu quero a garantia de que não vai chover. Eu digo, essa garantia eu não posso te dar. Eu te dou garantia que o primeiro drop de água que cair, eu suspendo o programa. Você pode entrar. Choveu uma gota, eu paro. Ele disse, I trust in you, Sagittarius. Eu digo, ok, vai embora. Isso aí, o Medina quase deu um pontapé na bunda dele.
Você me empurrando o Frank Sinatra para entrar no público. Imagina você, eu que babava pelo Sinatra, empurrando o Sinatra para entrar. Aí, quando chegou no perto, o Peter Gasper, que estava fazendo a eliminação, eu digo, acende o Maracanã. Quando ele estava indeciso ainda. Pim, Aí ele enlouqueceu. Aí ele começou a pular, isso aí, foi andando. Enlouqueceu. Mas várias coisas, e pessoas de literatura, e pintores, o Diabo 4 e tal, eu tive a oportunidade de conhecer em circunstâncias. Conviver, né? Tem uma história que eu vou te contar do Rubem Ree Cooper. Um dia eu estava numa loja de disco, o Rubem Ree Cooper me contou a seguinte história. Eu era embaixador em Washington e a minha mulher era amiga de uma senhora que fez um filme importante, uma comédia, como é que chamava? Irmã do Bonitão. Senhora, Irmã do Bonitão. Aí o Alan da loja disse assim, Shirley MacLaine. E aí ela deu uma festa e levou lá, quem deu uma canja? Frank Sinatra. Maravilha. Então, eu conheci pessoas incríveis, eu conheci ídolos diversos e que eu jamais esperava tê-los encontrado. Isso é importante, é gostoso. É um prazer danado. Escuta, agora você já disse que a melhor novela... Foi a novela também que você mais sofreu, foi Rock Santeiro, porque foram anos brincando com a censura, até que liberada. Né? Você conhece. Até consegui liberar o Rock Santeiro. Não apenas o melhor da casa dele, como o melhor do Brasil. Melhor da novela do Brasil. A novela Nós temos também o nosso Benedito. Né? O Pantanal não foi você que fez, mas o Rei do Gado foi, e todas as outras. O Benedito é maravilhoso. Nós tínhamos um grupo de autores ali extraordinário. Quer dizer, a Janete, o Dias, o Walter Jorge Dust, o nosso querido Benedito Rui Barbosa, que é um gênio total, o Agnaldo Silva, o Manuel Carlos. Então, nós conseguimos montar, e eu tinha convicção absoluta de que nós só podíamos sustentar isso aí tendo uma parte criativa muito forte. Então, esses caras aí... Eu frequentava a livraria da Vila, claro. e com o Mário Chami, o Zé Rodrigues e tal, e frequentava também o Marcos Rey, que eu considero um grande escritor pouco reconhecido. E aí o Marcos me contou o seguinte, aí me chamaram lá para a Globo para conversar com um cara lá, e eu cheguei, olhei o cara e disse, mas esse cara é o diretor do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Parece mais um tocador de fole lá do sertão, Edvaldo Pacote. Aí eu chamei o Pacote para a nossa roda, o Pacote e o Aldemir Martins, que só faltavam na roda quando tinha jogo do Corinthians. Os dois eram gêmeos, apesar de não ser... Mas o Pacote foi uma pessoa fantástica. Ele fez essa ponte para fazer com o Jorge Amado, para fazer a Gabriela, e nós tivemos oportunidade de ter o Jorge Amado. A Gabriela quem escreveu foi o Walter Dust, né? Foi o Walter Dust. Mas quem dirigiu foi o Walter Avancini. O Jorge Amado, ele não desprezou, não. Não, o Jorge Amado, o Pacote foi na casa do Jorge Amado levar a sinopse da novela já escrita e apresentar para ele a Sônia Braga. Foi levar com ele lá, para saber se ele concordava que a Sônia Braga pudesse fazer o papel da Gabriela. E botou o Jorge Amado comigo no telefone. O Jorge Amado falou assim, não, está tudo bem, eu concordo, eu só queria pedir um favor para você. Por favor, pode pedir. Diga ao diretor da novela que a Gabriela ela não é uma sedutora, ela é uma sedução. E se errar nesse milímetro aí, está perdida a novela. E foi feito assim. Que sucesso que fez, não? Fez sucesso, mas eu chamei o Walter Avancini e falei assim, qual é a diferença entre ser sedutor e ser uma sedução? Digo, sedução é porque as pessoas gostam dela, sedutora é porque ela tenta gostar dos outros. Ela gosta dos outros e conquista, né? Esse livro aí está saindo. Está vendo aí esse livro? Estou vendo. Esse cara aqui, ó. Opa, quem é esse cara aí? Esse cara tem em Nova York aí com esse cachecol. Isso aí deve ser é um amigo de Frank Sinatra. Cara. E sabe o que ele disse aqui para mim? Ele disse que os 3 maiores problemas do Brasil são a corrupção,
a eleição repetitiva dos mesmos políticos e a falta de governabilidade. José Bonifácio Oliveira Sobrinho, está aqui no meu livro Entrevista. Foi uma entrevista que eu fiz com ele, mas agora eu tive o compromisso com ele de não falar de política. Eu só vou dizer o seguinte. Não, só vou dizer assim. José Bonifácio. Mas isso aí não é política. Para um capitão negacionista e obscurantista, né? Esse livro aqui também você conhece. Foi um livro organizado pelo Agostinho Turbian com o Adi Moreira. O Adi Moreira me lembra Chacrinha. E Chacrinha me lembra duas histórias. O Lourenço Dantas Mota, filho do poeta Dantas Mota, amigo do Drummond, um grande poeta de Minas, lá de Iauroca, me contou que um dia o João Cabral contou para ele que estava no restaurante, entrou Chacrinha, foi aquela confusão aí eu abri os braços e disse assim, Abelardo! Aí ele disse, João! Aí eu digo, esse é o encontro do Brasil. João Cabral de Melo Neto, poeta cerebrino, e Chacrinha. Aí eu me lembrei das tuas memórias que você conta o Festival de Pulgas que o Chacrinha levou no primeiro programa, que aquele coronel, como chamava o coronel que ficou louco? Paiva Chaves. O coronel Paiva Chaves ficou louco da vida. Dizia o Paiva Chaves para ele assim, ele virou o Chacrinha, o que o senhor faz aqui? O Paiva Chaves, naquele tempo, que era uma pessoa brilhante, o Paiva Chaves, ele era encarregado de serviços gerais. Eu sou encarregado de serviços, então o senhor vai cuidar do seu serviço, que eu vou cuidar do meu programa. Eu vou cuidar das minhas pulgas. Eu não acredito das pulgas. Mas você postou aí o livro agora, essa questão de política, tem uma coisa que é acima da política, que é realmente o país. Eu estou lendo agora um trabalho muito interessante do Modesto Carvalhosa, que é a necessidade que o Brasil tem de uma nova Constituição. Acabei de receber o livro hoje. Ele me mandou. Tá, leia, você vai gostar. Em 1988, a tese básica é assim, de que em 1988, as pessoas que escreveram aquela Constituição estavam saindo do processo da ditadura. Estavam todos eles apavorados e estavam todos eles sofridos com aquele drama. Então, a Constituição saiu com um instrumento protecionista da classe política, de forma que essa coisa tinha que ser revista. Então, eu acho que, além da Constituição, a gente tem que rever o regime. Eu sou favorável às duas coisas. Mas isso aí é uma coisa que o Brasil tem que enfrentar uma hora dessa aí. Vai ter que enfrentar, que não pode mais continuar sendo assim. Tem como? Não pode. Não pode. Porque o Chacrinha, até uma má comparação, porque o Chacrinha é a coisa boa do Brasil, como escreveu Edgar Morin num livro clássico sobre comunicação. Mas o Brasil virou uma coisa muito ruim e o Zé Bonifácio deve estar remexendo muito no túmulo. Né? O Zé Bonifácio de Andrade. Nesse livro aqui, dos seus 85 anos, não sei porquê, mas o Adi e o Agostinho me incluíram entre os seus amigos que escreveram. Quero te agradecer muito. Eu quero encerrar com a linha fina, que na verdade é uma linha grossa, que eu fiz. O melhor que ele fez por si mesmo, pela comunicação, pelo país e pelo planeta, foi caçar, conhecer, reconhecer e aproveitar o máximo o brilho da inteligência alheia. Muito obrigado. Você tem uma generosidade imensa. Eu vou sentir, toda vez que eu te vejo, eu quero agarrar e dar um beijo nessa testa aí, porque você é brilhante, é sincero, é um amigo extraordinário e, acima de tudo, coisa terrível, você é generoso demais. Isso é imperdoável. A gente fica sem jeito. Eu poupei muito você, porque eu tenho muita saudade do Guga. O Guga foi um amigo muito querido, nosso companheiro ali para estar lá, firme lá. E vocês brigavam muito, hein? Mas eu adoro ele. Vocês tiveram uma discussão uma vez. Vocês tiveram uma discussão no restaurante uma vez. Vocês tiveram uma discussão no restaurante uma vez sobre a Lei Rouanet, que eu mijei da risada, porque o Guga protegendo o negócio dele e você botando o dedo na ferida. Realmente, ela já nasceu corrupta, para dizer você. Então, é um instrumento de corrupção. E é verdade. É isso mesmo. Embora seja necessário, é melhor tê-la do que não ter nada. Mas é duro. Você tem a cultura na mão dos marqueteiros. Eles é que decidem o que fazer. É isso aí. Acabou meu 2 dedos de prosa, porque o Boni precisa fazer outras coisas.
a luta ali inquieta, chamando para trocar outros dedos de prosa com ela. Foi uma honra, um prazer, uma alegria muito grande. Saudade de Dona Quina, saudade de Guga e saudade dos brasileiros como Zé, Bonifácio de Andrade Silva, Joaquim Nabuco e outros grandes. Não temos saudade dos canalhas que massacraram Canudos, dos canalhas que mataram as crianças do Paraguai na Guerra do Paraguai. Não temos. Não temos saudade desse obscurantismo e eu espero que isso acabe. Espero que isso acabe logo, porque o Brasil não aguenta isso. É muito difícil. Não ser um país maravilhoso, não aguenta isso. Deus te acompanhe, Xará. Minhas saudações ao Rei Arthur. O Rei Arthur, você sabe que o Rei Arthur é uma homenagem a Arthur Rimbaud e ao Arthur Antunes Coimbra, né? E o Arthur, eu vou lhe mandar um filme dele chutando a primeira bola. É a primeira falta batida pelo Ziquinho. Maravilha, maravilha. Também, pelo menos... Para todo mundo aí, Lu, teus filhos. Pelo menos uma grande esperança. Isso aí. Beijão. Beijão. Beijão, querido.